E aí, pessoal, começaram então um ano novo, a gente já está no dia 17, ó, já se passou metade de janeiro. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido, não é isso? Lucas, e aí, amigo, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Gente, o tempo passa muito rápido, né? Então nós já estamos na metade de janeiro. Daqui a pouquinho, então, a gente já termina janeiro, já começa fevereiro. Esse é um ano bissexto, né? Fevereiro terão 29 dias. Ou seja, o ano então vai ter 366 dias. Rosalina, nossa amiga de todas as quartas-feiras, tudo bem, Rosa? Obrigado por sua presença. A Rosa, todos os dias de manhã, a gente sempre, juntamente com minha mãe, viu, Rosa? Você é minha mãe. Boa noite, Rosa. São as duas que me enviam mensagens logo cedo de manhã. E aí, Luquinha, tudo bom, amigo? A Rosa sempre me envia uma mensagem muito legal. Minha mãe também. Bom dia, tenha um dia abençoado. Que seja um dia excelente, que você gere valor na vida das pessoas. Renatinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? E a Rosa sempre está aqui conosco, gente. A Rosalina me teve a coragem para vir aqui para São Paulo. Saiu lá do Mato Grosso, acho que é do Sul, né, Rosa? Eu sempre faço confusão. Veio para São Paulo, nós operamos a Rosalina de catarata, foi excelente. Teve uns dias desse aí atrás que a Rosalina teve coragem para falar conosco ao vivo. E a gente conversou um pouquinho sobre a cirurgia de catarata e ela compartilhou bastante a experiência dela. Isso é legal porque é uma prova social e serve de testemunho também para aquelas pessoas que dizem: ai meu Deus, eu não vou fazer, será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou recuperar a visão? Será que... É uma cirurgia bastante segura, tá bom, gente? E dá pra gente fazer essa cirurgia de maneira que o resultado fica excelente, na grande maioria dos casos. Infelizmente pode acontecer algumas intercorrências, mas em geral a cirurgia que é realizada em ambiente muito controlado e os resultados são muito bons, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre glaucoma? É isso, a Rosa está dizendo aqui pra gente, ó, tá tudo ótimo, graças a Deus, Rosa. Tudo tranquilo, né? Olha só, não faz muito tempo que o Peter, não é isso? Maximilian Jordan, ele é um empresário de sucesso, é um youtuber e um influenciador digital. E assim, o Peter, gente, ele está de parabéns porque de maneira corajosa ele trouxe à tona o problema do glaucoma. Inclusive ele comentou que ele sentia alguma coisa de maneira muito discreta e ele fala que a mãe dele diz: procura um médico oftalmologista, vai ver o que é isso e tal. Mas o que acontece? Acaba não procurando assistência médica de maneira rápida e o tempo vai se passando. Até que infelizmente começou a sentir também algum tipo de desconforto no outro olho, o olho direito, né? Tudo começou com o esquerdo, depois ele começou a sentir algumas coisas no olho direito e quando ele passou em consulta com o médico oftalmologista, descobriu que ele era portador de glaucoma. Lembra que maio verde é o mês de conscientização, prevenção contra o glaucoma. E aos últimos 2 anos a gente tem falado bastante exaustivamente sobre esse tema, mas acho que vale a pena a gente voltar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente importante. Por que é importante, viu, gente? O glaucoma é uma doença traiçoeira, porque ela é silenciosa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. É uma doença silenciosa. Na grande maioria das vezes o paciente não sente nada. E quando ele procura assistência oftalmológica, a doença já está no estadio avançado. Quando ele praticamente só tem uma visão tubular central, ele perde a visão periférica. Mas, doutor Charles, fala um pouquinho então para a gente o que é glaucoma. Então, olha só, eu tenho falado para vocês ao longo do tempo, né, como é que o olho funciona. O olho é um verdadeiro transdutor, ele tem a função de transformar luz, que é corrente, que é uma onda eletromagnética, em corrente elétrica. Isso acontece aqui, na retina, e através do nervo do olho, esse impulso agora elétrico é dirigido até o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Eu tenho falado isso para vocês ao longo do tempo, tá bom? E o olho tem 2 câmaras mais importantes. Tem essa câmara aqui, nessa região que a gente chama de câmara anterior, e aqui nós temos a câmara posterior. Deixa eu baixar só um pouquinho isso aqui. Pronto. Muito bem. E essa parte aqui do olho, a lateral do olho, a gente chama de ângulo da câmara, tá bom? E a gente tem algumas estruturas, principalmente o músculo ciliar, que tem algumas estruturas bem pequenas, que vai produzir um líquido, o líquido que se chama humor aquoso. Então, o humor aquoso, ele fica aqui, nessa câmara anterior, ele se dissipa ao longo do olho. Então, precisa... Ei, Cris, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, viu? Então precisa-se encontrar um equilíbrio entre entrada e saída
Tudo bem? Ei, Angela, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? Cris enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Vamos fazer o seguinte, eu já volto com vocês sobre esse assunto do glaucoma. Deixa eu ver o que é que o Cris quer com a gente. Porque eu estou aproveitando esses dias para a gente bater um papo e conversar. Ó, Cris, estou aceitando. Glaucoma. Aceitei o convite, você me convidou, disse sim. Vamos ver se você aparece agora, né? Para a gente bater um papo. Cris, eu não tô vendo você, nem te ouvindo. Você está me vendo? Alô? Oi, doutor. Ei, Cristiano! Tudo bem? Como é que vai, jovem? Tudo Bom, bem? muito bem. Olha só que legal, Satisfação pessoal. Joia. Olha só, o Cristiano também é um jovem de coragem, é um jovem de 47 anos, né, Cristiano? Isso mesmo, correto. Olha só que legal. Vamos aproveitar então, Cris. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da tua experiência, porque o teu irmão fez cirurgia comigo tempos atrás, e E você passou um ano e meio. um ano, mais ou menos, né? E aí você Isso. passou em consulta comigo há mais ou menos um mês atrás, nós fizemos todos os exames, fizemos a tua cirurgia, você passou em consulta conosco hoje, e graças a Deus você está super bem. Cristiano, conta como foi, por que você passou em consulta comigo, como foram os exames que a gente fez, o que aconteceu no intraoperatório, como foi o pós-operatório, e como você está se sentindo agora? Vai lá. Tá me ouvindo, Estou Cristiano? me sentindo muito bem, doutor. Eu Tá. tomei coragem, meu irmão ficou um ano me convencendo e eu, não. E eu vou falar a verdade pro senhor. As pessoas que eu converso hoje, que eu indico o senhor, falam assim, mas é muito caro, quanto que você pagou? Eu falo, não, eu não vou falar valor, não vou, porque você gasta mais num rolê, numa gandaia com porcaria, do que com o que custa fazer uma cirurgia que vale a pena. Então, vale muito a pena, doutor, vale muito a pena, estou muito satisfeito mesmo, feliz por isso, e eu indico o máximo de pessoas possível fazer esse tipo de cirurgia. A recuperação é super tranquila, a sua atenção também durante a cirurgia, para deixar a gente tranquilo. Após a cirurgia, a atenção também. Eu recomendo. Quem não fez, quem está com medo, deixa de lado, vai lá e faça. É isso aí, professora. Boa noite, bem-vinda, tudo bem? Olha só que legal, pessoal. Então, qual é o nome do teu irmão, Cris? Daqui a pouquinho eu É o chamo Edis. você. Isso, o Edis. É Então, o Edis. olha só que legal. O Edis, Cris. Ele fez O Edis está cirurgia super satisfeito. satisfeito, fez cirurgia comigo há algum tempo atrás, o resultado ficou excelente. E ele foi conversando com o Cris. Isso. Vamos lá, a cirurgia, não vou fazer, porque pode acontecer alguma coisa, será que vai dar certo e tal. Por fim, o Cris, então, tomou coragem, veio aqui há um mês atrás, mais ou menos, com o irmão. Fizemos os exames de rotina. O que é que a gente precisa, então? A gente precisa estudar detalhadamente a córnea. Por fim, a gente estuda também a retina. Se tiver tudo normal, então a gente encaminha o paciente para a cirurgia. Existem diferentes técnicas cirúrgicas. No caso do Cris, a gente optou por remover mecanicamente a primeira camada da córnea. Em seguida, a gente aplicou o laser. Colocamos uma lente de contato curativo 100 graus, que ela facilita a cicatrização. Tem boas gotinhas de colírio, tomou remedinho por boca, fez um pouquinho de compressinha gelada. Os primeiros 2, 3 dias são um pouquinho mais desconfortáveis, mas a partir daí, vida totalmente normal. O paciente volta geralmente no primeiro dia do pós-operatório, uma semana depois para a gente remover a lente de contato, e volta em média um mês depois. Graças a Deus o Cris voltou hoje, tudo tranquilo, graças a Deus. E eu queria, então, que vocês guardassem a mensagem do Cris, tá? Tem uma coisa interessante que o Cris falou, quanto é que custa, né? Gente, preço é diferente de valor, né? E aí, Aline, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Preço é aquele dinheiro que você está na mesa, né? Mais valor é aquele que você leva em troca. Quanto custa você enxergar a vida com outros olhos? Quanto custa você não depender dos óculos nem das lentes de contato? Você poder escrever, estudar, dirigir, trabalhar, ir para o teatro, para o cinema, para o shopping, para a academia, chegar à noite em casa, assistir seu streaming, enxergar bem, sem nenhuma dificuldade. Gente, vale a pena fazer o investimento. Cris, muito obrigado, viu, por você ter compartilhado a sua experiência. Obrigado.
Tamo junto. Doutor, queria deixar pro pessoal aí só um recadinho. Tá. Você que compra um celular caro e sabe que esse celular não vai durar muito, investe em você. Eu tenho relatos de pessoas que fez essa cirurgia há 10 anos. 10 anos atrás. Se fosse preciso fazer novamente, faria. E não precisa, porque não há necessidade. Então, veja bem, você gasta um valor que até hoje, quem fez há 10 anos está satisfeito. Olha como valeu a pena. Se fosse dividir mensalidade, ia sair muito pouco. Eu estou muito satisfeito, doutor. Muito mesmo. Cris, Obrigado. Parabéns pelo serviço. serviço. A chance de ter te abençoado através do conhecimento e experiência que a gente tem. Na verdade, a gente é só canal de bênção, né? Deus diz, vai lá, estuda, abençoa nossa mão, nosso cérebro. A gente coloca a mão e o cérebro aí no olhinho de vocês, modifica um pouquinho a anatomia, a fisiologia, de maneira que vocês conseguem, então, ter independência dos óculos e das lentes de contato. Cris, parabéns, obrigado por sua presença no nosso canal, tá bom? Obrigado, eu. Tamo junto, amigo. Vamos continuar conversando. Boa noite. Eu vou continuar conversando um pouquinho sobre glaucoma enquanto você fica por aí agora na sala, tá bom, Cris? Fica aí Tá bom, na sala. vou acompanhar aqui. Vai acompanhando. Quando você puder, você sai um tiquinho, porque eu vou convidar outra pessoa, mas não sai da sala, só você sai do nosso bate-papo, tá bom? Mas continua aí na sala. Então, olha só, a gente está conversando sobre o glaucoma. Então, olha só, pessoal. Então, nós temos uma câmera aqui na frente, a gente tem uma câmera aqui atrás, e tem um líquido que fica concentrado aqui na frente, tá bom? E esse líquido, ele precisa escoar de dentro do olho. Quando acontece um aumento da produção ou uma diminuição do escoamento, o líquido acaba se acumulando. E ele vai fazendo pressão em cima da cabeça do nervo do olho. E o nervo do olho ele é extremamente sensível a essas alterações de pressão. De maneira que as células elas vão morrendo pouco a pouco e, consequentemente, vai se perdendo a visão. Agora, qual é o detalhe? A visão no glaucoma, em geral, ela vai se perdendo da periferia em direção ao centro. Então, a maioria dos pacientes, eles sentem nada. E aí, quando eles vão procurar assistência oftalmológica, a doença já está no estadio bem avançado. Olha só, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês um estudo bem interessante que foi feito. E aí, Vini, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só, o material educativo e informativo que está disponibilizado no site da Sociedade Brasileira de Glaucoma, uma parceria entre a Sociedade Brasileira e a Viatris, focada em doenças crônicas. Olha só essas estatísticas. De olho no glaucoma, 41% das pessoas entrevistadas, elas não sabem o que é o glaucoma. Então, o que é o glaucoma? E a definição técnica, tá bom? Que diz o seguinte, é a neuropatia bilateral, assimétrica, de natureza progressiva, que não tem cura, só tem controle. Ou seja, dentro do olho, perde-se, então, o controle entre a produção e o escoamento desse líquidozinho dentro do olho. De maneira que, quando aumenta o líquido, o nervo do olho começa a morrer. E, consequentemente, a visão começa a ser perdida. Só que isso acontece da periferia em direção ao centro. Por isso que tem que passar pelo menos uma vez por ano em consulta oftalmológica para fazer exame de rotina. Está lá nas minhas redes sociais. A saúde da visão começa com a prevenção. Você não precisa estar sentindo alguma coisa para passar em consulta, não só oftalmológica, tá, gente? Com qualquer médico. Se eu dissesse para você quais são os médicos que você tem que passar pelo menos uma vez por ano, mesmo nada sentindo, o médico cardiologista, porque as doenças cardiovasculares elas matam. O médico oncologista, no caso do homem, o urologista. No caso da mulher, o ginecologista, principalmente aquele que é especialista em mama, o mastologista, porque câncer de mama e câncer de próstata mata bastante, tá bom? E o médico oftalmologista, porque o olho literalmente é uma extensão do sistema nervoso central. E o olho é uma espécie de radar do organismo. Então, tem muitas doenças que antes mesmo de ter uma manifestação no corpo de forma tão forte, já começa, por exemplo, a se manifestar no fundo do olho. Exemplo de duas doenças muito comuns. O diabetes do corpo, que pode atacar inicialmente o olho, a gente chama de retinopatia diabética, e a pressão alta do corpo, que pode também inicialmente começar tudo no olho. E quando a gente detecta essas doenças no estadio inicial,
a chance da gente conseguir exercer o controle e preservar a visão é muito grande. Daí a importância de sempre passar preventivamente, pelo menos uma vez por ano, em consulta oftalmológica. E nesse caso que a gente está discutindo no contexto de glaucoma, é fundamental medir a pressãozinha do olho. Olha só outro dado interessante. 53% desconhece que a doença possui a maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível. Mais da metade da população que nessa pesquisa foi investigada, elas não sabiam o que era glaucoma e não sabia que, se por acaso tiver glaucoma, se não for detectado no momento rápido e o tratamento também for correto, elas não sabem que o indivíduo pode ficar cego. Outra coisa, 39% desconhecem sua probabilidade de ficar cego. Então, olha só, pessoas que têm um pouquinho mais de idade, pessoas que têm uma pele um pouquinho mais escura, pessoas que têm histórico na família de glaucoma e pessoas que têm miopia mais alta, essas pessoas têm uma predisposição maior a ter glaucoma. 47%, olha só, 47% acreditam ser um mito ou desconhecem a relação com a hereditariedade. Vocês acreditam? Oi, Ana, como é que vai? Tudo bem com você? Elas acreditam que, na verdade, glaucoma é como se fosse uma história de carochinha que não existe. Olha que perigo a desinformação. Por isso que a gente está aqui batendo um papo, conversando com vocês todas as quartas-feiras, para a gente exatamente levar essa informação de qualidade. Vamos aproveitar, e você que está aí do outro lado, vocês estão vendo aqui no canto inferior direito esse botãozinho do aviãozinho? Pelo menos uma, duas, quem sabe 3 pessoas, você poderia compartilhar esse conteúdo. Você lembra de algum vizinho, algum amigo, algum colega de trabalho, algum parente que, porventura, tem algum problema ocular e, de repente, pode até ser glaucoma, ele não sabe? Então, envie esse conteúdo para ele, não tenho dúvida nenhuma que eles podem ser beneficiados. Olha só, 90% não sabe que a população negra faz parte do grupo de risco. Então, vocês que têm uma pelinha mais escura, têm uma predisposição maior. Predisposição genética, história na família, pessoas que têm alta miopia e pessoas que têm um pouquinho mais de idade, acima de 40, principalmente acima de 50, são os grupos de risco maior. São esses os principais fatores de risco, tá bom? Que pode contribuir com o glaucoma. Então, o que é o glaucoma, na verdade? Então, é um desequilíbrio na saída desse líquido. Esse líquido ele fica acumulado dentro do olho, vai matando as células da cabeça do nervo do olho, essas células vão morrendo pouco a pouco e, consequentemente, o indivíduo vai perdendo a visão de forma progressiva. Só que essa perda se dá da periferia em direção ao centro, até que o indivíduo, no final, só fica com a visão central tubular. E qual o problema? Aquilo que foi perdido, a gente não consegue recuperar mais. Vamos trabalhar para preservar o que restou. Falando novamente a respeito do Peter, o Peter comentou, o Peter Maximilian Jordan, mais conhecido como ele é responsável por um canal muito legal chamado Energy, né? Basicamente, ele já perdeu o olho esquerdo e ele só tem um pouquinho de visão no olho direito. E como é que ele está tratando essa doença? Atualmente está tratando basicamente com colírio, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a questão do tratamento. Então, quando a gente fala, doutor, aqui está perguntando, doutor, a perda desse líquido causa ardência nos olhos? Não. A perda do líquido geralmente não causa ardência nos olhos. A ardência nos olhos está mais associada à parte externa do olho, tá bom? E é muito comum todo mundo ter um pouquinho de olho seco. Então, só um detalhe à parte. Então, nessa parte aqui, ó, uma informação à parte. Na região superior e de fora da pálpebra, nós temos as glândulas lacrimais principais que vão produzir a lágrima. Então, na frente da córnea, nós temos a lágrima, que didaticamente é dividida em 3 camadas. A camada mais externa, que é de gordura, que é formada pela gordurinha produzida pelas glândulas meibômias. A parte do meio da lágrima, 90% da lágrima, a pessoa é formada por água. E é produzida, então, pelas glândulas lacrimais principais. E nós temos a camada mais interna da lágrima, que se chama de camada de mucina, que é produzida pelas células caliciformes. Todo mundo tem um pouquinho de olho seco. Hoje, quem é que vive sem tela? É computador, celular, tablet, TV. A gente está vivendo um período que ele está tendo... E aí, doutor Eduardo, como é que vai, amigo? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? E a gente também está vivendo um tempo de muita temperatura elevada. Consequentemente, a gente usa bastante ar-condicionado. Deixa o olho seco.
Então, as telas, de uma forma geral, deixam o olho seco. A condição ambiental, pelo fato de a gente usar também muito ar-condicionado, deixa o olho seco. Então, assim, a ardência é muito comum na condição de olho seco. Geralmente acomete mais a parte de fora do olho. Os problemas também que acomete um pouquinho a borda da pálpebra também pode dar ardência, tá bom? O que acontece é o seguinte, quem tem glaucoma e precisa fazer o uso inicialmente de medicação para controlar a pressão, um dos efeitos colaterais da medicação é a ardência. Porque dentro do colírio, a gente precisa manter um preservativo que vai manter a esterilidade do colírio. O colírio precisa estar sempre estéril. Então, esse colírio, ele tem um preservante dentro dele para manter a esterilidade do colírio. Mas esse preservante, ao mesmo tempo, ele é irritante por olho. Existem algumas medicações para tratamento de glaucoma que está sem esse preservativo e aí o paciente consegue usar a medicação por um período mais prolongado sem tanto desconforto. Então, vamos voltar novamente para o glaucoma. A gente tem basicamente dois grandes grupos de glaucoma. A gente chama glaucoma de ângulo aberto, que é o mais frequente, e o glaucoma de ângulo fechado, que é o menos frequente, tá bom? Então, assim, quais são as principais causas de glaucoma? Ou o indivíduo já tem histórico na família, aquilo que eu falei para vocês. Tem gente na família que já teve glaucoma, quem tem alta miopia pode ter glaucoma, pessoas que têm a pele um pouquinho mais escura, tá bom? Existem alguns glaucomas associados à infecção das vistas, pessoas que já tiveram catarata ou está com catarata um pouco avançado pode também ter glaucoma, quem usa medicação por boca, principalmente corticoide, também pode ter glaucoma, quem já teve alguma inflamação, algum trauma nos olhos também pode ter glaucoma, que a gente chama de glaucoma secundário, né? Então, a causa mais comum do glaucoma é o glaucoma de ângulo aberto. Combinado? E olha só. Então, uma coisa importante. Quando a gente vai falar, então, do diagnóstico, né, do glaucoma. O diagnóstico se dá basicamente quando o paciente passa em consulta oftalmológica. Isso, entendeu, né? Joia. No exame de rotina, então, a gente avalia todo o olho como um todo. Então, a gente pede para o paciente sentar do ladinho, pede para ver as letrinhas. Em seguida, a gente leva ele para o aparelhinho para fazer aquele exame de lâmpada de fenda. Aí, a gente aproveita e já mede a pressão das vistas. Em seguida, a gente tem que dilatar para ver o fundo do olho. Isso é um exame básico oftalmológico. E dependendo dos achados que nós encontramos nesse exame, a gente vai pedir, então, os exames complementares, né? Então, o glaucoma, em geral, ele não tem sintomas muito específicos, a não ser quando a doença está realmente avançada, que o paciente, então, ó, ele só fica com a visão central. Ele basicamente perdeu a visão periférica. E aí, o que é que a gente precisa? Pedir alguns exames. E aí, Ana, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu, Ana? Muito obrigado por estar conosco aqui hoje à noite. Então, a gente precisa pedir alguns exames, né? Então, a gente vai pedir aquele exame que se chama campo visual. Campo visual, então, você coloca o queixo da testa no aparelhinho, você vai estimulando, então, o fundo do olho. Quando é estimulado e o paciente não responde, significa dizer que aquela região está pouco sensível. Pode ser um sinal de glaucoma. A gente também vai estudar as estruturas que formam o ângulo do olho. A gente também pede um exame muito importante, que se chama retinografia, é como se fosse uma foto do fundo do olho, porque a gente precisa registrar e acompanhar o paciente ao longo do tempo para ver se a doença está progredindo ou não, porque glaucoma, em geral, é uma doença progressiva. E a gente também tem a tomografia do olho. Então, depois que a gente faz o exame básico, se tiver uma suspeita forte de glaucoma, a gente faz esses exames complementares e a gente espera. Dependendo da situação, a gente pode esperar. Então, se for dado o diagnóstico de glaucoma, o que a gente vai fazer inicialmente? Pingar gotinha de colírio. Existem diferentes classes de colírios que a gente precisa utilizar. Na verdade, o que a gente vai fazer é pingar para basicamente duas coisas. Ou diminuir a produção do líquido, que fica aqui na câmara anterior, ou, ao mesmo tempo, aumentar a velocidade de escoamento desse líquido. De maneira que eu quero é que o líquido não fique muito tempo acumulado e não vá matando as células nervosas na cabeça do nervo do olho. Então, o importante é isso. São essas duas grandes categorias de medicação. Ou a gente diminui a produção, ou a gente acelera o escoamento do líquido. Inicialmente, o que a gente faz é isso. Às vezes pode pegar uma gotinha de um frasco, depois 2 gotinhas, 3 gotinhas, existem diferentes categorias, é isso. Quando só colírio não é suficiente, uma segunda opção muito boa que tem feito hoje é laser. Então a gente vai aplicar um laser bem seletivo nessa região aqui do olho, exatamente visando diminuir a produção do líquido. O que a gente quer, na verdade, é
é equilibrar a quantidade desse líquido que fica dentro do olho, tá bom? Se o colírio não for suficiente, o laser também não for suficiente, a gente então precisa, às vezes, fazer outras cirurgias um pouco mais invasivas, tá bom? De maneira que a gente precisa, então, facilitar o escoamento desse líquido. E, às vezes, gente, pode colocar, inclusive, umas próteses bem pequenininhas aqui dentro do olho. Não tem estente assim do coração? Também a gente tem estente nesse caso do glaucoma. E a ideia é exatamente essa. Fazer com que esse líquido não fique muito tempo represado, acumulado, e não vá matando as células do nervo do olho. E aí, como é que vai, Rodrigo? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado por estar conosco mais uma vez. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Fazer acompanhamento de perto. Então, uma vez por mês, no primeiro momento, depois a cada 3 meses, depois 6 meses. Dentro da oftalmologia, o médico que mais estuda glaucoma é o médico glaucomatólogo. Então, a gente precisa fazer acompanhamento. E é bem provável que a gente não consiga, num primeiro momento, parar de usar colírio. Se as outras opções de tratamento, como, por exemplo, o laser, for bastante efetivo, às vezes você pode diminuir para um colírio, ou às vezes você pode, num primeiro momento, ficar sem nenhuma medicação tópica. Mas precisa fazer acompanhamento com o médico glaucomatólogo, o médico oftalmologista especialista em glaucoma, e fazendo esses exames complementares de rotina. Então, a gente precisa fazer sempre a gonioscopia para ver as estruturas da lateral do olho, para se tirar uma foto lá do fundo do olho, que é a retinografia, uma foto mais detalhada da cabeça do nervo do olho, que é a tomografia do nervo do olho, e precisa fazer o campo visual. E com esses exames, e além de medir a pressão das vistas, tá? Então, além desses exames, a cuidar visual, mede a pressão das vistas, faz a gonioscopia e faz os exames de imagem, principalmente a retinografia e a tomografia do olho. E a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Se a gente consegue, então, controlar a pressão, as células do nervo do olho vão parar de morrer. Então, dali para frente, a gente consegue estabilizar a condição. Aquilo que já foi perdido, a gente não consegue recuperar. Mas o que tem até o momento de visão, a gente consegue preservar daí para frente. E assim, você pode ter uma vida totalmente normal. Totalmente normal, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Mas qual a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês? O glaucoma é uma doença traiçoeira, é uma doença silenciosa. A grande maioria das vezes o paciente sente nada. Ele só se dá conta do problema quando a doença já está no estadio avançado, quando o indivíduo vai perdendo a visão da periferia em direção ao centro, de maneira que só fica um tubo de visão para ele enxergar, e daí para frente a gente não consegue mais recuperar aquilo que ele perdeu. Para a gente dar o diagnóstico, então, do glaucoma, a gente precisa fazer o exame oftalmológico de rotina, pelos exames complementares mais voltados para o glaucoma, sobretudo a gonioscopia, que vai estudar as estruturas da lateral do olho, tirar uma foto do fundo do olho, que é a retinografia, fazer o campo visual, e a tomografia da cabeça do nervo do olho é um exame bem específico do glaucoma e é importante. E aí a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. No primeiro momento, colírio. Às vezes mais do que um colírio. Às vezes você pode também fazer associação de tratamento. Além do colírio, pode fazer laser também das vistas. Se por acaso os colírios e os lasers não forem suficientes, pode fazer cirurgias mais invasivas. A gente chama de trabeculectomia, tá bom? A gente precisa, então, criar um canal para que esse líquido seja escoado. Ou a gente pode colocar pequenas próteses dentro do olho para facilitar também o escoamento. E às vezes o que a gente faz? Precisa aplicar um laser um pouquinho mais forte no olho para que o paciente diminua a produção do líquido. E uma vez controlada, então, a doença, o paciente vai tocar a vida dele de maneira normal. Sabe o que é interessante? Você vê o poder digital. Eu acho que eu conversei com você semana passada. Teve um paciente, acho que do interior da Bahia, 10, 12 anos de idade. Ele entrou em contato com a gente e disse: doutor, eu estou preocupado com meu pai. Eu falei: o que aconteceu? Ele já perdeu a visão de um olho e está fazendo acompanhamento com o médico do outro olho. E a gente bateu um papo, conversou. E depois eu fiz uma teleconsulta realmente com o pai. E a gente chegou à conclusão que provavelmente realmente era glaucoma. Já tinha perdido uma vista e a outra vista só tinha 30% da visão. E o que ele tinha que fazer daqui para frente? Trabalhar com as armas que estavam disponíveis. Fazer o exame com frequência com o médico glaucomatólogo, pingar rotina de colírio,
estudar a possibilidade se tinha que fazer um laser ou fazer uma cirurgia derivativa, uma cirurgia mais invasiva para preservar a visão do paciente, entendeu? E assim, a gente bateu um papo, conversou. Olha só, o ideal seria se a gente não precisasse estar numa situação semelhante a essa para procurar assistência oftalmológica. Porque quando está nesse estadio, gente, para a gente tentar reverter a situação, não tem como mais. Porque a gente tem, então, que intervir de maneira mais rápida, no estadio bem inicial, precoce, usando as medicações adequadas, para que a gente consiga, então, preservar a visão do paciente. Deu para entender como é que funciona? É desse jeito que a gente faz os exames. Então, olha só. Meu Deus do céu, o tempo passa rápido que a gente nem percebe, né? Eu queria, então, deixar a mensagem hoje, importante, que a saúde da visão começa com a prevenção. Eu não preciso estar sentindo alguma coisa no olho para que eu passe em consulta com o meu médico oftalmologista. Pelo menos uma vez por ano, eu vou passar em consulta com o meu médico para fazer meus exames de rotina. E se por acaso for detectado algum problema importante, eu já vou lá e resolvo o problema. Porque a gente sabe que o problema mais comum no nosso meio é o problema de grau. As pessoas não conseguem enxergar porque elas têm problema de grau nas vistas, elas têm dificuldade, às vezes, de acesso ao tratamento adequado. Passar em consulta com o médico, fazer os exames normalmente, e aí usar os óculos ou as lentes de contato, se for o caso. Esse é o problema mais comum do dia a dia. E à medida que você for se especializando, então o paciente precisa passar em alguns outros médicos, dentro do oftalmologista, um médico mais específico, médico catarata, médico glaucoma, médico retina, um cirurgião refrativo, assim como eu, para a gente ir acompanhando. Isso é um desafio muito grande e eu queria que assim, vocês guardassem essa informação, essa mensagem. E qual a mensagem? Saúde da visão começa com a prevenção. E eu gostaria de assim, deixar meus parabéns para o Peter Jordan, né? De maneira corajosa, ele compartilhou uma demanda pessoal de um problema ocular que já fez com que um dos olhos não funcionasse mais e um outro olho está com a visão bastante embaçada, mas ele está aí, trabalhando com as armas que ele tem, pingando as gotinhas de colírio, fazendo acompanhamento de perto com o médico e tendo a vida totalmente normal. E deixou a mensagem dele fazendo com que as pessoas se conscientizem da importância desse problema e da necessidade de passar em consulta oftalmológica de rotina, tá bom? Dúvidas, perguntas? Meu Deus do céu, o tempo passa que a gente nem percebe, né? É tudo muito rápido. Olha só. Ei, Luquinha, você tá aí, né? E o Cris também tá aí. Olha só o que eu queria. Eu queria que você então guardasse essa é uma mensagem importante, que a gente precisa se antecipar ao problema. Sabe uma coisa que eu geralmente falo para vocês? É o seguinte, quem já é pai, lembra quando seu filho era pequeno? E aí você recebe a orientação do médico pediatra, lembra daquela carteirinha de vacinação? Você precisa passar então com o seu médico pediatra e agora você precisa tomar as vacinas. Agora, interessante, pessoal, que a gente leva os nossos filhos pequenos para tomar a vacina se eles não estão doentes. E geralmente eu só faço essa comparação dentro do consultório. Você lembra quando você levou os seus filhos pequenos para tomar vacina? Tá? Lembra? Eles estavam doentes? Não. Eu digo, então por que levou o seu filho, se estava sadio, para passar em consulta com o médico e daí tomar injeção? Ai, doutor, por causa da prevenção. Eu digo, tá vendo? A cultura da prevenção daquelas doenças infecciosas no calendário pediátrico já está incorporada na rotina da sociedade como um todo. Essa mesma consciência a gente precisa dissipar, por exemplo, para a consulta oftalmológica preventiva de rotina, pelo menos uma vez por ano. Você precisa passar em consulta oftalmológica para fazer seus exames de rotina. Existem muitas outras doenças silenciosas, gente, que atacam as vistas e vai comprometendo a visão. E aí, Gisele, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu, gente? Existem doenças silenciosas que vão comprometendo a visão de maneira progressiva. Só que como os olhos, a gente às vezes esquece de tapar o olho, pessoal, e comparar com o outro. E aí, Ricardo, como é que vai? Tudo bem? A gente não tem o hábito de fazer isso, isso é uma coisa simples. Como a gente não tem o hábito de comparar os olhos, e a gente enxerga com os dois olhos abertos, então qual a ideia? Já que eu estou com os meus dois olhos abertos e eles estão enxergando bem, é porque meus olhos são normais. Não obrigatoriamente. A gente só se dá conta quando a gente tapa e compara. Eu já comentei também com vocês que não é tão infrequente
Eu recebi pacientes aqui no consultório. Ah, doutor, nunca passei na minha vida em médico de vista. Eu fui fazer a minha, então, carta da minha CNH, a carta de motorista, e por fim o médico fez o exame, ó. Ele tapou o olho ali, tudo, mas quando ele tapou o olho, eu até me assustei, porque eu não estava enxergando quase nada ou muito pouco. Na verdade, esse indivíduo já tinha um problema antigo, só que ele nunca se deu o trabalho de comparar um olho com o outro, ele nunca percebeu que um olho era diferente do outro. Qual o problema nesse contexto? Quando o indivíduo procura assistência oftalmológica, nesse caso, é bem provável, pessoal, que a gente já não consiga mais reverter o quadro. E a causa mais comum são duas, tá? Problema de diferença de grau de um olho em relação ao outro. E o problema do olhinho tortinho, o problema do estrabismo. E aí, tudo bem com você? Muito obrigado, Florian. Obrigado pela presença. E às vezes quando o paciente também tem um pouquinho de olho desviado, o olhinho um pouquinho estrábico. Quando isso acontece, o olho desviado é mais comum os pais perceberem, o mesmo pediatra, e já encaminhar de imediato com o médico oftalmologista. Agora, quando você tem um olho que tem um grau diferente do outro, pelo fato da gente não ter o hábito de tapar e comparar, você não percebe. Aí pensa que os dois olhos são normais, quando na verdade não. Isso é quando está numa fase mais avançada na vida, já na adolescente, até às vezes um pouco mais adulta, é que vai procurar assistência oftalmológica. E aquele olhinho que não foi estimulado, ele acaba não conseguindo recuperar a totalidade da sua visão. Peixoto, como é que você vai? Tudo bem com você? Olha só, são 20 para as 9. Será se além do Cris tem algum corajoso na sala que gostaria de bater um papo? O Cris já bateu um papo comigo. Tem o Luquinha que está aqui. E tem a Gisele. Deixa eu ver. Como o Cris é homem, eu já falei com o homem, eu vou bater um papo. Gisele, você vai bater um papo rapidinho? Não precisa ficar nervosa, não precisa ficar com medo, é bem tranquilo. Eu queria te convidar para a gente bater um papo rápido. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre saúde ocular, a gente aproveita e conversa um tiquinho. Luquinha, estou esperando você, tá? Em fevereiro, aí em março, vai sair lá do interior do Ceará e vai vir aqui para São Paulo para a gente fazer a tua cirurgia. Gisela, te convidei. Não precisa ficar com medo, nem preocupada, nem nervosa. Mas eu queria que a gente conversasse rapidamente, uns 2, 3 minutinhos, caso você tenha alguma dúvida, para a gente conversar. Joana, é isso, não é isso? Ou Joana, na verdade é Joana. Tudo bem, Joana? Obrigado pela sua presença, viu? Top. É isso aí, Lucas. Cadê você, Gisele? Eu te convidei, Gisele. Você recebeu o convite? É só aceitar agora. E a gente conversa mais um tiquinho. O Cristiano acabou de compartilhar a experiência dele. Ele realizou cirurgia conosco há mais ou menos um mês atrás. Graças a Deus o resultado está top. Ele está super bem. Isso é legal porque isso serve de estímulo para as pessoas se encorajarem. Dizer o seguinte, já que deu certo com fulano, pelo plano ciclano, vai dar certo comigo também. Tem que passar em consulta. Fazer uma série de exames. Se os exames estiverem todos normais, vamos realizar o sonho de enxergar a vida com outros olhos. Olha só, eu não sei se a Gisele não entendeu, se ela está realmente assim tímida, ela não quer conversar, mas ela não aceitou o convite. Ou aceitou, está tendo algum problema. Vamos fazer o seguinte, já se passaram quase 45 minutos que a gente está conversando, batendo papo sobre legal. Eu queria mais uma vez encorajar vocês a não esquecerem de pelo menos uma vez por ano cuidarem da sua saúde. Você é seu maior investimento. Não poupe recursos para você investir em si mesmo. Invista na sua inteligência espiritual, na sua inteligência emocional, na sua inteligência física. Se alimente bem, durma bem, pratique esportes, exerça um certo controle sobre as suas emoções, busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É impossível ser feliz sem Deus, tá bom? Em Deus está toda a nossa esperança. É nele que habita toda a expectativa do nosso futuro. A gente precisa se conectar muito com Deus. O relacionamento com Deus é totalmente livre de coração para coração. Ler a Bíblia, orar, bater papo, conversar. Eu sempre vejo Deus, pessoal, como um pai, sabia? Pai é aquele que nos acolhe, nos coloca no colo, dá beijo, dá abraço, nos protege. Deus é muitas coisas, né? Deus é todo poderoso, Ele é fonte de toda sabedoria e conhecimento, Ele não conhece limites, Ele é o Senhor que guerreia todas as guerras e sempre está vitorioso. Tem muitos títulos, mas o que mais me chama a atenção em Deus é Pai.
Deus é Pai. Então, assim, invista no seu relacionamento com Deus. Você na condição de filho e na condição de pai. Cuide da sua alma, cuide das suas emoções, cuide do seu corpo. Passe em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. A saúde da visão começa com prevenção. Pessoal, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 20 horas com raríssimas exceções, sempre tratando de algum assunto importante que envolva saúde ocular, tá bom? Tamo junto, fica comigo, faça um excelente resto de noite e a gente vai se falando. Um abraço, tchau, tchau.